Olá pessoal, boa noite. A gente vai fazer uma videoaula live aqui no Instagram e diretamente no meu canal no YouTube, Luiz Nutrivete. Então convido todo mundo aí para o canal no YouTube. É um tema importante que a gente vai abordar hoje, que é o câncer, tá? Então a gente vai entender a parte metabólica dos tumores, o que temos de novo e como que os nutracêuticos podem atuar em relação aos tumores de forma geral, né? Então, quais são os mecanismos que os nutracêuticos atuam na prevenção e também auxiliando no tratamento do câncer, tá ok? Essa live de hoje ela é patrocinada pelo Laboratório Mundo Animal, que é um dos patrocinadores do curso de nutracêuticos orais, que vai iniciar no dia 30 de abril. Então amanhã é o último dia, para quem ainda não se inscreveu, quem tiver interesse que se inscreva. Nós vamos sortear a vaga de terça-feira e a vaga de hoje, tá? Então nós vamos fazer um sorteio de 2 vagas, tá? Na sequência, assim que acabar aqui a live, eu já vou divulgar quem são os ganhadores, tá ok? Para participar, obviamente, do sorteio, basta preencher o link de cadastro, tá? Que está na minha página na bio. Aí automaticamente vocês já estarão concorrendo à vaga do curso. O tema hoje que a gente vai colocar aqui na videoaula no YouTube é um tema realmente de grande relevância, que são câncer, tumores de forma geral, como que os nutracêuticos podem atuar no controle, na prevenção e também auxiliando o tratamento dos principais tipos de câncer que acometem tanto cães quanto gatos, tá ok? Então vamos embora começar a live. Eu não vou dar atenção aqui para vocês, tá? Porque o pessoal tá falando que tá sem som, é isso? Mas tá sem som aonde? Aqui no YouTube? Alguém pode me falar se tá sem som no YouTube? Hein, Luciano? Se puder me avisar, tá sem som aqui no Instagram ou tá sem som no YouTube? Ou tá sem som nos dois? Estão me ouvindo, pessoal? Alguém responde aqui. Aqui tá com som, tá com som. Beleza, show. Eu fiquei preocupado. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por responder. Então a gente vai iniciar aqui no YouTube. Se tiver sem, alguém pode confirmar, tá tudo certo também? Certo, deve estar no YouTube também o som. Então a gente vai aqui automaticamente, a gente faz a transmissão aqui pelo Instagram e quem quiser acompanhar os slides, os PowerPoints ali pelo YouTube, entre no canal ali que nós vamos estar aqui automaticamente. Eu não vou conseguir, obviamente, falar aqui com vocês, tá? Ao mesmo tempo aqui respondendo perguntas aqui no canal do Instagram, porque eu vou estar centrado aqui na minha aula, que depois a gente vai subir na plataforma do YouTube, tá bom, pessoal? Então vamos embora, vamos iniciar aqui. Bom, câncer, pessoal, é uma condição muito complicada, tá? É uma patologia de difícil tratamento, né? É uma célula altamente especializada, uma célula que lapidou por bilhões e bilhões de anos mecanismos de sobrevivência, então não vai ser algo fácil o tratamento de tumores. Eu vejo assim, nós temos que tratar da melhor forma possível diversos tipos de estratégias que sejam amplamente efetivas. Quando a gente pensa em câncer, se você tratar ele só de uma maneira, normalmente isso não vai funcionar. A gente tem que exercer um tratamento multidisciplinar, não esquecendo jamais o trabalho do oncologista, que é espetacular, mas em conjunto com a oncologia, nós podemos trabalhar mecanismos moleculares altamente comprovados pelas publicações científicas para potencializar os tratamentos. Então vai ter muita novidade aqui na live de hoje, tá? Quem quiser acompanhar, acompanha ali no YouTube. Nós vamos sortear no final da live, da aula, do vídeo aula da live, uma vaga para o curso de nutracêuticos orais que inicia agora no dia 30 de abril. Essa live ela é patrocinada pelo Laboratório Mundo Animal, que vai brindar um de vocês aqui com o sorteio. Tá? Então nós tivemos um sorteio na terça, vamos ter um sorteio hoje. E aí a gente vai divulgar
os ganhadores aqui no final da live. Então vamos começar aqui com a apresentação, pessoal. Aqui tem alguns livros, né, que eu sempre coloco, tem muitos outros. É uma quantidade absurda hoje de livros que vocês têm, comprovando a utilização de determinadas substâncias nutracêuticas, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer. E outros artigos, né, mostrando principalmente a ação de nutracêuticos em conjunto com a quimioterapia. Muitos colegas falam assim, eu não posso fazer nada com a quimioterapia que vai atrapalhar a ação da quimioterapia. Hoje isso está caindo por terra. A gente sabe que determinadas substâncias fitoquímicas potencializam os efeitos da quimioterapia e protegem as células saudáveis. Então você faz um melhor direcionamento, mais efetivo para as células cancerígenas, não para as células saudáveis. Então ele faz uma proteção das células saudáveis e ao mesmo tempo que sensibiliza mais essas células neoplásicas, por exemplo, a um insulto oxidativo. Então nós vamos conversar sobre vários mecanismos moleculares aqui que envolvem o paciente com câncer. Quando a gente coloca o metabolismo de tumores, a gente é bem complexo, porque quando você entende a questão metabólica do câncer, você desmembra praticamente toda a bioquímica do paciente. Tá? Então, o câncer ele se comporta de uma forma, de uma maquinária celular que quer proliferar, custe o que custar. Ele só peca num ponto, porque ele pode matar o hospedeiro, e quando ele mata o hospedeiro, ele morre também. Tá? É a única inteligência que ele é falho, porque no restante, ele é absolutamente perfeito em termos de metabolismo, e ele consegue fazer várias ações inativando o sistema imunológico, potencializando fatores de crescimento, absorvendo grande parte dos nutrientes, indisponibilizando os nutrientes para células saudáveis, ficando tudo para ele. É como se fosse aquele desenho do pica-pau, né, que o pica-pau brinca com o lobo, e o pica-pau vai pegando tudo para ele, no final ficou só um arrozinho para o lobo, e no final ele ainda pega o arrozinho do lobo. É mais ou menos isso que a célula cancerosa faz em relação às células do sistema imunológico, às células de forma geral. Aqui então nós temos um metabolismo bem detalhado do câncer. Tumores, pessoal, eles gostam de duas coisas básicas, isso não muda. Eles gostam de muita glicose, normalmente é o principal macronutriente que tumores gostam de trabalhar, são com glicose. Então, eles amam captar glicose. Normalmente, as células tumorais, a grande maioria, elas são ávidas por glicose. E quando elas pegam a glicose, ela vai fazer alguns caminhos metabólicos interessantes. Por isso que a gente vai raspando o tacho dentro da bioquímica. Em primeiro lugar, quando ele capta a glicose, ele desvia ela aqui para o ciclo das pentoses, para fazer o quê? Nucleotídeos, para proliferar, para você ter uma proliferação tumoral mais efetiva, fazendo as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, os nucleotídeos que são importantíssimos para essa proliferação. Além disso, quando ele ativa esse mecanismo, o ciclo das pentoses, ele gera um NADPH. O NADPH é o grande agente redutor, responsável pela resistência à quimioterapia, resistência à radioterapia e resistência a qualquer terapia oxidativa lançada frente à célula tumoral. Então, o tumor expressa o NADPH para manter reduzida a sua principal mecanismo de defesa antioxidante, que chama-se glutationa. Então, a glutationa ela funciona como um escudo protetor dentro da célula neoplásica, impedindo com que ela se oxide. E para isso ele gosta de usar esse metabolismo, esse ciclo das pentoses, para fazer o NADPH. O que o NADPH faz? Quando a glutationa é oxidada, ele doa um elétron novamente, restabelecendo a glutationa para a forma ativa. Então o tumor ele hiperexpressa o ciclo das pentoses para fazer NADPH, para fazer nucleotídeo, para proliferar. Então são duas vantagens muito importantes metabólicas. Seguindo com a glicose, ele vai desviar também um caminho metabólico para formar dois aminoácidos, a serina e a glicina. Você pode receber esses aminoácidos através da dieta, e os tumores gostam de fabricar serina e glicina. Por que serina e glicina? Porque elas vão agir no metabolismo de um carbono.
Então a serina ela doa o grupo metil para o ácido fólico doar o grupo metil para a vitamina B12, para a vitamina B12 virar metilcobalamina, e a metilcobalamina doa o grupo metilpromostina para virar metionina e SAMe. E o SAMe vai realizar reações de metilação, fazendo o quê? Um grupo CH3, fazendo nucleotídeos, fosfolipídios de membrana. Olha só, então o tumor no metabolismo de um carbono, ele é altamente proliferativo. Cuidado com a administração de SAMe, de ácido fólico, de B12, de betaína, de serina, de glicina, que envolvem esse metabolismo de um carbono, que é altamente proliferativo. Tumores amam usar esse metabolismo de um carbono. Com o metabolismo de um carbono, eles fazem fosfolipídio da membrana, que a membrana celular ela precisa ter esses fosfolipídios para proliferar. Ele consegue, pelo metabolismo de um carbono, fazer mais NADPH, que é aquele elemento que regenera a glutationa, e consegue gerar ainda mais nucleotídeos para gerar proliferação. Então é um mecanismo, mais um caminho aí provindo da glicose com essas vantagens metabólicas. E por último, grande parte dessa glicose ela é desviada aqui para o piruvato, e do piruvato, ao invés de rodar aqui o ciclo de Krebs, esse piruvato se transforma em lactato, em grande quantidade. Tá? Então, tem um super desvio aqui metabólico para a formação de lactato. E a célula cancerosa, mesmo na presença do oxigênio, ela vai preferir produzir o lactato. Então, é o que a gente chama de respiração aeróbica no câncer. É aeróbico, porque mesmo com oxigênio, ele produz lactato. E esse lactato ele é jogado para fora da célula, fazendo uma acidificação no meio extracelular e automaticamente esse lactato para ser jogado para fora, você joga também hidrogênio, H+, tá? É jogado para fora, entra sódio para dentro da célula. E aí você vai ter um pH mais alcalino dentro da célula neoplásica e um pH mais ácido extracelular. Esse pH ácido extracelular, esse aumento do lactato, ele é bem providencial para a célula neoplásica, porque ela pegando o lactato, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar esse lactato e vai neutralizar células normais ao redor. Então ela vai ser tóxico esse lactato para células que fazem a divisa com o tecido tumoral, matando as células para que o tumor consiga colocar suas células filhas no local. E o pior não vem por aí. O lactato ele é o mais poderoso agente imunossupressor. Ele vai aumentar a interleucina 6, ele vai fazer imunossupressão, ele vai aumentar células imunossupressoras, ele inativa a célula CD8, que é um citotóxico encarregado de matar as células neoplásicas, ele inativa a natural killer e olha só, ele transforma o macrófago M1, que é destruidor de células tumorais, no macrófago M2, que vai acelerar a proliferação das células tumorais. Ou seja, somente vantagens metabólicas com a utilização da glicose. Por isso que uma dieta para câncer, ela deve conter a menor quantidade possível de carboidratos. Tá? Então é uma maneira de você gerar uma certa inflexibilidade metabólica. Então a dieta para câncer ela tem que ter o quê? Bastante gordura, gordura boa, carboidrato reduzido e proteína numa concentração moderada. Uma outra via que o tumor gosta muito de utilizar é a utilização da glutamina. Então ele capta muita glutamina e ele usa o ciclo de Krebs fazendo a captação da glutamina e ele transforma ela em alfa-cetoglutarato para rodar o Krebs para gerar o que? Citrato. E esse citrato vai ser o que? Matéria-prima para a produção de fosfolipídios, para fazer o que? A lipogênese tumoral. Porque sem lipogênese tumoral não ocorre a produção das células filhas. Então são dois mecanismos, glicose e principalmente glutamina, duas vias de alimento para a célula tumoral muito grande. Além das vitaminas, especificamente do ácido fólico, da B12, da betaína, tá? Que é uma espécie de aminoácido, a própria colina tem que tomar cuidado, a metionina, SAMe,
que fazem parte do metabolismo de um carbono, que são altamente proliferativos. Nós vamos descrever melhor agora nos próximos PowerPoints. Vai ficar mais claro, bem mais bonito, né? Aqui você vê uma imagem bem detalhada para a gente entender o que vai acontecendo. Então, pessoal, quem está aqui no Instagram, acompanhe aqui essa incrível aula que nós estamos realizando no canal no YouTube, Luiz Nutrivete, tá bom? Luiz Nutrivete, entra diretamente ali no canal no YouTube, convide os seus colegas aí para participarem dessa live, que é um assunto bem importante. Então, aqui você vê a célula tumoral. Então, ela gosta de pegar o que? Glicose, né? Então, ela capta a glicose e ela fez aqui o ciclo das pentoses para gerar quem? NAD, pH e nucleotídeos. Maravilha, entendemos isso. Você também faz um desvio aqui nesse metabolismo para gerar serina, glicina, para ativar o metabolismo de um carbono. Outra parte é que essa glicose, ela vira aqui o piruvato, e do piruvato você vai ter um desvio, ao invés de entrar no Krebs para fazer o metabolismo aeróbico oxidativo, esse piruvato ele desvia para lactato. Quanto mais o tumor produz lactato, maior vai ser a imunossupressão, maior vai ser a proliferação tumoral. Então você tem várias estratégias hoje de inibir esse caminho metabólico para a formação do lactato. Tá? Então você reduzir o lactato é assertivo na grande maioria dos tumores. Então você tem substâncias que reduzem a formação do lactato. Você tem o ácido alfa-lipóico, ele faz esse caminho. Você tem o DCA, que é o dicloroacetato de sódio, espetacular para tumores que se comportam produzindo muito lactato. Eu adoro os resultados. Você tem uma redução bem significativa do tamanho da massa tumoral, especificamente se for um tumor que usa muito esse caminho do lactato. E aqui você tem a glutamina sendo utilizada como uma fonte de energia, ela vira o alfa-cetoglutarato, e aí você faz um desvio aqui do citrato para formar fosfolipídios, para fazer a lipogênese tumoral. Tá? Então, tumores, o que eles precisam? Produzir lipídio para gerar uma célula nova, precisa de nucleotídeos para gerar essa proliferação. Então, tudo que ele vai precisar são produzir nucleotídeos, vai necessitar de aminoácidos e gerar essa membrana fosfolipídica, que são células altamente proliferativas. Então, aqui nós temos todas as vias descritas em relação aos caminhos tumorais. Tá? Então, atenção a galera que gosta de utilizar SAMe para câncer. Tá? Eu, particularmente, vejo o metabolismo de um carbono, isso é comprovado por diversos artigos científicos, vou trazer aqui para vocês, como uma via altamente proliferativa. Então, eu vou fazer aqui toda a leitura que nós realizamos, que nós falamos até agora, descrevendo nesse PowerPoint aqui maravilhoso, que envolve a bioquímica, e aí vocês vão virar experts em relação ao como o tumor atua. Então, o câncer, ele capta muita glicose. Lógico que você tem alguns oncogenes que estão ativados justamente para fazer esse caminho metabólico, como CEMIC, fator de hipóxia, entre outros. E a glicose, então, ela é captada com maior velocidade. Então, quanto maior a oferta de glicose no organismo, melhor para o câncer em termos metabólicos. Então, ele vai pegar essa glicose, ele vai fazer esse desvio aqui da glicose para a glicose 6-fosfato, que é o ciclo das pentoses, para gerar quem? Nucleotídeos. E nesse caminho, ele gera o NAD-pH para regenerar a glutationa e servir como um antioxidante. Então, duas vantagens espetaculares que a célula neoplásica utiliza, ativando esse metabolismo, principalmente o ciclo das pentoses. Depois, seguindo o caminho, ele faz um desvio aqui do 3-fosfoglicerato para gerar a serina. Tá? Então, ele produz serina, produz glicina, e esses carinhas, esses dois aminoácidos, eles iniciam o ciclo de um carbono, porque ele vai doar o grupo metil para o ácido fólico virar metilfolato. E o metilfolato doa o grupo metil para a vitamina B12 para virar metilcobalamina, que vai gerar o SAMe. E o SAMe vai fazer as reações de metilação, gerando nucleotídeos para proliferação, mais NAD-pH para proliferar mais, e vai fazer reações epigenéticas que muitos tumores utilizam
o metabolismo de um carbono para aumentar a atividade da DNA metiltransferase, que vai fazer silenciamento de genes que fazem a apoptose, que é a morte da célula. Então ele silencia o gene da morte. Então a célula neoplásica não morre. E o SAM ele desempenha um papel em muitos tumores, ativando a DNA metiltransferase, pois é ele o grande doador de grupos metil no corpo. Então tumores amam utilizar esse metabolismo de um carbono para gerar nucleotídeos, NAD e pH e essas reações epigenéticas. Seguindo o caminho da glicose, ele pega o piruvato e transforma em lactato, o lactato ele joga para fora, acidificando o meio, ocasionando uma imunossupressão bem significativa. E tumores gostam também de pegar glutamina. A glutamina ela é transformada em alfa-cetoglutarato, vira aqui para citrato, o citrato é deslocado para gerar quem? Lipídios no tumor. E também forma acetilcoenzima A para gerar algumas reações de acetilação. Quando ele acetila, ele liga genes relacionados ao seu favorecimento e desliga genes que ele não quer. Tá? Então o tumor ele faz uma alteração epigenética bizarra. Tá? E ele consegue, através do citrato também, gerar mais nucleotídeos através do aspartato. Então, ele consegue, ele precisa de nucleotídeo. Ele precisa fazer membrana fosfolipídica da célula. Tá? E ele vai precisar também de substâncias redutoras para se proteger contra o estresse oxidativo. Se a gente observar aqui, temos uma outra via que é muito ativa em tumores, que é a via RAS-ERK. Essa via RAS-ERK é extremamente proliferativa e ela vai dar origem ao proto-oncogene CEMIC, que vai fazer com que essa célula tumoral capte mais glicose e mais glutamina. Uma outra via que é muito ativada em tumores é a via PI13K-AKT-mTOR, que é estimulada principalmente por excesso de insulina e hormônio do crescimento, IGF-1. Então, se você tem câncer instalado, é importante reduzir IGF-1 e insulina. Tá? Então, cuidado com o hiperinsulinismo, que afeta muitos animais, porque esses tumores vão ter uma proliferação maior. Então, você pega um animal obeso, gordinho, inflamado, com hiperinsulinismo, ele tende a ter um crescimento maior tumoral. E o que é bonito, pessoal, os nutracêuticos eles podem atuar em diversas vias, atuando de forma epigenética, inibindo essa via RAS-ERK, inibindo a via PI13K-AKT-mTOR, tá? E você tem vários quimioterápicos que agem especificamente nessas vias, pode reduzir o metabolismo de um carbono, podemos reduzir a atividade da glicose 6-fosfato, ou seja, a bioquímica aqui está descrita em relação aos tumores com vários caminhos metabólicos que nós podemos utilizar para potencializar os resultados clínicos. Aqui em relação à parte imune, pessoal, esse é um PowerPoint bem interessante que mostra como os tumores fazem para inativar o sistema imunológico. Então aqui nós estamos ficando expertos. Tumores gostam muito de glicose. Então ele pega a glicose, desvia para o ciclo das pentoses, faz também o metabolismo de um carbono, gerando a serina, a glicina, que a gente já viu, e grande parte é desviada aqui para o piruvato, e do piruvato ele faz o lactato. Quando ele fez aqui o lactato, ele joga o lactato para fora e entra sódio. Tá? Então vai entrar sódio, vai sair o lactato para fora. Olha o que o lactato faz. Olha o que o lactato... Por isso que o tumor adora liberar lactato. Porque ele vai regenerar através do ciclo de Cori mais glicose, isso é um outro ponto. E ele vai fazer o seguinte aqui, pessoal. Ele vai inativar CD8, tá? Que é uma célula citotóxica encarregada em destruir células neoplásicas. Ele vai fazer também, o lactato, um aumento de interleucinas, como a interleucina 6, como a interleucina 8, que fazem imunossupressão. E um outro detalhe, ele transforma o nosso glorioso macrófago M1, que é anticâncer, ele é antiproliferativo, no macrófago M2, paz e amor, que não ataca a célula neoplásica e vai contribuir para o processo proliferativo. Tá ok? Então, olha
todo esse caminho. Outro detalhe aqui é que no câncer você também tem uma ativação de uma enzima que chama-se IDO. Essa enzima IDO, ela transforma o triptofano em quinurenina. Essa transformação do aminoácido triptofano em quinurenina, a quinurenina vai e inativa a CD8. Então é mais um fator que o tumor utiliza para proporcionar uma imunossupressão. Então o tumor, ele não deixa o triptofano virar serotonina e melatonina. O tumor, ele desvia o triptofano para a quinurenina, fazendo um mecanismo para redução da atividade da CD8, inativando o sistema imunológico. Então ele faz de tudo para enfraquecer o sistema imune e joga todas essas vantagens metabólicas para que ele possa proliferar. Aqui novamente, então, mais um pouco aqui da bioquímica do que nós passamos aqui. É praticamente o mesmo PowerPoint. Então, o câncer, as células neoplásicas, o que se conhece dentro da medicina em termos de bioquímica e metabolismo, elas operam dessa maneira. Então, elas gostam muito de glicose. Glicose desvia aqui da glicose 6-fosfato para fazer quem? NADPH e nucleotídeos. Ele pode também, através da 3-fósforo, desse caminho aqui metabólico, desviar para formar serina, glicina, que vão ativar o metabolismo de um carbono para gerar o SAMe, e aí o SAMe aumenta a produção de NADPH e também de nucleotídeos, fazendo que um aumento da proliferação. Outra parte da glicose é desviada para o piruvato, e o piruvato forma o lactato, que vai jogar para fora da célula neoplásica com todas aquelas vantagens metabólicas, inativando o sistema imune. E aqui você tem a grande capacidade dele captar a glutamina para transformar em citrato para gerar os fosfolipídios de membrana, que são necessários. E aqui você tem vias relacionadas aos fatores de crescimento, principalmente a via RAS-ERK, que dá origem ao proto-oncogênese CEMIC, e também a via PI13K-AKT-mTOR, que está estimulada no câncer para que ele prolifere. Essa via PI13K-AKT-mTOR é estimulada pela insulina, por citocinas inflamatórias, tá? Então pela insulina e citocinas inflamatórias e o próprio IGF-1. Tá? Então o IGF-1 ou o IGF-2, todas as linhagens relacionadas ao hormônio de crescimento ativam essa via, fazendo essa alta capacidade proliferativa. Então, glutamina, pessoal, o que a gente pode falar da glutamina? A glutamina é uma fonte importante de alimento para as células neoplásicas para fazer lipogênese. Então, o tumor ele faz o seguinte, ele pega toda a glutamina para ele e não deixa ter glutamina para os linfócitos. E aí você tem, como ele é ávido por glutamina, falta glutamina para as células. Por isso que tem alguns trabalhos que mostram que quando suplementa-se glutamina, o paciente melhora. Por que ele melhora? Porque está faltando, que o tumor pega tudo para ele. E aí você dando a glutamina, pode sobrar um pouco para as células do sistema imunológico para melhorar a imunidade. Porém, quando você entra com glutamina em câncer, você está ajudando esse tumor da maneira, dando um substrato nutricional para essas células neoplásicas. Isso é inegável. Principalmente quando se trata de tumores hematopoéticos. Então, os tumores usam a glutamina, rodam o ciclo de Krebs até o citrato para fazer lipogênese tumoral. Sem lipogênese tumoral, não ocorre proliferação celular, porque não tem como fazer a membrana fosfolipídica da célula nova. Tumores que expressam aquela via RAS-ERK, que fazem o proto-oncogênese CEMIC, estimulam drasticamente o consumo de glutamina e também de glicose. Em relação à glicose, pessoal, a glicose, nós já vimos todas as vantagens dela, então tumores amam captar glicose, eles adoram. Por quê? Ele consegue proliferar mais, com várias vantagens metabólicas. Então ele vai captar bastante glicose, vai desviar ela para o ciclo das pentoses para fazer nucleotídeo, para fazer NADPH, para regenerar a glutationa. Eu já expliquei essa parte. Ele forma glicina, forma serina para ativar o metabolismo de um carbono, para fazer a produção endógena do S-adenosilmetionina, o SAMe, para gerar mais NADPH, nucleotídeos e fosfolipídios de membrana. Portanto, cuidado, mais uma vez,
com o metabolismo de um carbono. Ele usa a glicose para fazer o lactato, pessoal. Então, é o único componente que a célula neoplásica consegue gerar grande quantidade de lactato através da glicose. Então, ele não faz com que o piruvato entre no ciclo de Krebs. Ele desvia o piruvato para o lactato. E o lactato, sendo jogado para fora da célula, faz todo aquele estrago em relação ao sistema imunológico. E serve esse lactato através do ciclo de Cori para gerar mais glicose ainda para o tumor. Ou seja, ele consegue reciclar a sua própria glicose. E esse lactato, quando é jogado para fora, ele inativa, mata as células saudáveis e inativa o sistema imunológico, tá? Fazendo com que o tumor prolifere de uma forma bem mais intensa. Por isso que os componentes que inibem essa passagem do piruvato aqui para o lactato, aumentando o piruvato para rodar o Krebs em câncer, têm tido resultados bem interessantes nesse aspecto. Pessoal, aqui está o metabolismo de um carbono, tá? Então eu sempre falo, isso gera polêmica, muitos colegas não entendem, porque a gente tem que tomar cuidado com a utilização do SAMe em pacientes oncológicos. O SAMe, antes de você ter câncer, ele é extremamente preventivo, porque ele vai aumentar a DNA metiltransferase, protegendo contra o aparecimento de tumores. Porém, quando você já tem o tumor instalado, a coisa muda de figura, porque o tumor ele vai gostar desse metabolismo aqui de um carbono para proliferar mais. É altamente proliferativo o metabolismo de um carbono. Então, quando você quer um reparo de um tecido, de um fígado, de um corte, de uma cicatriz, de um reparo osteoarticular, você vai precisar desse metabolismo de um carbono, porque ele é proliferativo e reparador. Porém, o tumor usa ele para proliferar. Então, aqui você tem o metabolismo de um carbono, ele é muito ativado na grande maioria dos tumores, ele é altamente proliferativo, ele vai gerar o NADPH, que é uma substância redutora, está mostrando aqui, olha só. Então, ele gera o NADPH, que vai regenerar a glutationa, que é aquele verdadeiro escudo protetor que a célula neoplásica utiliza para se proteger das terapias oxidativas e gerar uma resistência à quimioterapia, à radioterapia ou qualquer atividade que você queira oxidá-la. E aqui você tem, pelo esse metabolismo de um carbono, o aumento da atividade da DNA metiltransferase, que vai silenciar genes, vai atuar epigeneticamente, fazendo uma hipermetilação na zona CPG, ou seja, vai silenciar muitos genes. Então o tumor usa esse metabolismo de um carbono também para promover essa hipermetilação, silenciando determinados tipos de gene. Quem gera SAMe endógeno? Metionina, glicose, serina, colina, betaína, glicina, B12 e ácido fólico. Ou se você der o SAMe direto, você já economiza todas essas passagens, já dá o SAMe direto que o tumor vai gostar, tá? Porque ele vai ativar e vai fazer o quê? NADPH, fosfolipídio de membrana e nucleotídeos, pessoal. Então tá bem claro aqui, ó, gera NADPH, que regenera a glutationa, nucleotídeos para proliferar e faz as reações epigenéticas silenciando genes. Tá? Então aqui tem todo o metabolismo de um carbono. Começa aqui com a glicose, gera a serina vai doar o grupo metil para o ácido fólico para ele virar metilfolato, o metilfolato doa o grupo metil para B12 para virar metilcobalamina, e a metilcobalamina doa o grupo metil para metionina para virar SAMe. E aí o SAMe vai exercer as reações de metilação, fazendo NADPH, isso falando em envolvimento no câncer, que é importante. Então, ele gera o NADPH, que ele gosta do tumor para se proteger, gera fosfolipídios de membrana para gerar mais células e gera ainda nucleotídeos. Então, ele consegue várias vantagens metabólicas. E ação epigenética, silenciando genes, principalmente relacionados à apoptose. E um outro caminho metabólico, se o tumor quiser, ele pode gerar a própria glutationa através desse mecanismo. Precisando de mais glutationa, ele consegue produzir ela de uma forma direta. Então não é brincadeira, pessoal. Aqui você vê esse artigo falando da serina, da glicina, do metabolismo de um carbono em relação ao câncer. E aí você vai chegar a essa devida conclusão que nós temos que tomar cuidado
com a glicose, com a serina, com a glicina, com metionina, com ácido fólico, com B12, com colina, com betaína, que ativam a formação da S-adenosilmetionina endógena, que vai fazer todos esses mecanismos que são aqui, ó, altamente proliferativos. Então, você ativando o metabolismo de um carbono, a célula cancerosa prolifera, tá? Então ela consegue ter maior chance de proliferação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a administração da S-adenosilmetionina em pacientes com câncer. SAMe, preventivo de câncer, excelente. Hepatoprotetor de primeira, espetacular. Para disfunção cognitiva, excelente. Para dor osteoarticular, para doença renal, para uma série de situações, ele é muito bom. Só que cuidado com o câncer. Que o tumor fala, esse cara é tão bom que eu vou querer ele para mim, eu quero ele do meu lado. Eu quero esse cara para eu proliferar mais. E ele utiliza essa via automaticamente para gerar esse aumento da proliferação. E aí você tem esse outro artigo falando da glutamina, falando da serina, glicina, do metabolismo de um carbono, envolvido automaticamente essas vias no crescimento das células neoplásicas, tá ok? Aqui você tem um outro trabalho falando sobre o metabolismo de um carbono e câncer. Então trouxe aqui algumas referências, vocês podem buscar muito mais, tá? Relacionando esse metabolismo de um carbono que envolve a produção endógena da S-adenosilmetionina como uma vantagem metabólica no câncer em termos proliferativos. Outra ação que nós devemos fazer em termos metabólicos no câncer é diminuir o ciclo das pentoses. Para reduzir o ciclo das pentoses, a gente tem que diminuir, principalmente, pessoal, glicose da dieta. Tá? Então, tem que diminuir da maior forma possível, carboidratos de uma dieta de um paciente com câncer. Aí, esse ciclo das pentoses, a gente já viu o que ele faz, aumento na de pH, que equilibra o potencial redox da célula neoplásica, vai regenerar a glutationa e vai formar também nucleotídeos necessários para a proliferação. Aqui nós temos dois componentes que ajudam a inibir a ativação da glicose 6-fosfato. O primeiro é o DEA, tá? Que é um hormônio produzido pelas suprarrenais. Tá? Então, o DEA é um hormônio, pessoal, que tem características antiproliferativas. Tá? São um dos poucos hormônios que não são carcinocinéticos. Estou falando que hormônio ocasiona câncer, não. Mas tumores podem acelerar, se você tem o câncer, fazer um aumento na carcinocinética. Isso acontece. O DHA, não. Tá? Então, o DHA ele não é carcinocinético. Pelo contrário, ele faz uma inibição da glicose 6-fosfato, que pode trazer uma vantagem em relação a alguns caminhos metabólicos no câncer. E um outro nutracêutico, que é bem conhecido por inativar essa via, é o epigalocatequina galato, encontrado principalmente no chá verde. Tá? Então, no chá verde você tem o epigalocatequina galato. Tá? Então, você tendo o epigalocatequina galato, ele é um inibidor da via das pentoses. Isso é interessante em tumores. Tá, ok? Então, o extrato de chá verde ou epigalocatequina galato tem essa aplicação. O epigalocatequina galato também ele tem uma propriedade muito boa para redução de metástase. O epigalocatequina galato ele também diminui a atividade do gene MDR1, ou seja, ele vai reduzir resistência à rádio e quimioterapia. Então, o epigalocatequina galato ele potencializa, inclusive, os efeitos oxidativos da quimioterapia de uma maneira direcionada na célula neoplásica, ok? O Laboratório Mundo Animal ele vai lançar um produto, acho que no final de maio, né? Chama Oncoplex, tá? E depois eu vou pegar certinho o nome, vocês podem perguntar aí para o laboratório, vai estar lançando esse produto. E eles têm aí vários componentes nutracêuticos com essas finalidades, tá? Para atuar em determinados tipos de via. Eles estão patrocinando essa live, então eu já estou aqui divulgando de antemão essa informação aqui para vocês. Em relação ao ciclo das pentoses, a gente tem que realmente inibir. Tá? Então, acho que ficou claro o que o ciclo das pentoses faz. Ele regenera, então, a glutationa, está aqui, ó, regenerando a glutationa, que é o principal mecanismo de defesa das células neoplásicas,
e gera nucleotídeos para fazer proliferação. Então, inibir a via das pentoses traz uma vantagem importante e uma inflexibilidade dentro do metabolismo oncológico. Você vai inibir nucleotídeos, vai reduzir a produção de nucleotídeos, limitando, de certa forma, a proliferação. Por isso que a gente tem que reduzir, dentro do possível, o máximo que esse animal tolerar, o teor de glicose da dieta. E aqui você tem, então, a atividade da glicose 6-fosfato, ciclo das pentoses, fazendo nucleotídeo e gerando, principalmente, grande quantidade de NADPH, que vai regenerar a glutationa. E aí você oxida a célula neoplásica, ela não morre porque ela expressa mais o NADPH, que regenera a glutationa. E ela não entra num quadro de apoptose. Aqui, pessoal, é outra condição que eu chamo muita atenção nos pacientes oncológicos, é você avaliar o nível de insulina desse animal. Tanto a insulina quanto o IGF-1 são altamente proliferativos, porque eles vão ativar esses mecanismos, esses receptores dentro da célula neoplásica e vão gerar a ativação da via RAS-ERK e vai ativar o CMYC, fazendo alta capacidade proliferativa. E eles ativam também a via PI13K-AKT-mTOR, que é altamente proliferativa. Aí a célula tumoral ela ganha como se fosse um turbo para proliferar. Então, ela consegue proliferar mais através desses dois hormônios, do IGF-1, IGF-2 e da insulina. Tá? Isso ocorre em insulinoma, carcinoma, todos os tumores altamente proliferativos, principalmente mastocitoma usa muito essa via. Tá? Então, atenção nessas condições do paciente oncológico. Aqui você vê como funciona. Então você tem a ativação da via PI13K-AKT e vai gerar o mTOR. Então o mTOR é altamente proliferativo nessas células neoplásicas. E a outra via, RAS-ERK, que vai fazer com que você tenha também uma alta ação proliferativa. Então aqui você vê a insulina, os fatores de crescimento, ativam a via PI13K-AKT-mTOR. E aí você vai ter o quê? Um aumento absurdo no processo de proliferação dessa célula maligna. Outros fatores estão ativando essa via PI13K-RAS-ERK. Tá? Então você vai ativar a via RAS-ERK e também a via PI13K-AKT-mTOR, que estão normalmente superativadas no câncer. E você tem várias estratégias de quimioterápicos hoje utilizados para tentar inibir essas vias, inibir a via RAS-ERK e principalmente diminuir a atividade do mTOR e da via PI13K-AKT-mTOR. Então eu posso reduzir o PI13K ou posso reduzir o mTOR. Tá? São duas possibilidades. E quem ativa essas vias? Aí você tem o IGF-1, você tem a insulina, você tem os fatores de crescimento endotelial. Então, tudo aqueles fatores de crescimento que são hiperexpressos em câncer ativam esse receptor para gerar essa alta proliferação, aumentando a proliferação, aumentando a diferenciação dessas células, síntese proteica desse tumor, que também é necessária, e a sobrevivência dessas células tumorais. Aqui você vê que já é comprovado em carcinoma de tireoide em cães uma hiperativação da via PI13K-AKT-mTOR. Ou seja, eu tenho nutracêuticos maravilhosos que são capazes de modular a via PI13K-AKT-mTOR, reduzindo automaticamente a proliferação de diversos tipos de tumores. Aqui você tem um outro trabalho mostrando a importância da via PI13K-AKT-mTOR na patologia, na fisiopatogenia dos cânceres em cães. Aqui é uma revisão de literatura mostrando que é uma via altamente proliferativa que a gente tem que frear. Aqui você vê em mastocitoma, tá? A avaliação imunohistoquímica, e normalmente o mastocitoma, a maioria deles, hiperexpressa essa via PI13K-AKT-mTOR, altamente proliferativa. Então aí você tem citado em osteosarcoma, melanoma, hemangiosarcoma, carcinomas mamários, mastocitoma e todos praticamente tipos de tumores hematopoéticos. Linfomas de célula B, hemangiosarcoma, tá? Você vai ter normalmente essa ativação dessa via PI13K-AKT-mTOR, além também de gliomas e carcinomas, tá ok? Então você tem várias ações aí em relação a esses tumores que
fazem a ativação dessa via PI13K-AKT-mTOR. Seguindo, pessoal, olha que lindo, aí como começa a ficar bacana a nossa conversa aqui. Você tem vários componentes fitoquímicos que são capazes de reduzir a atividade da via PI13K-AKT-mTOR. Então, eu já falei, primeira dica em relação ao câncer, diminua glicose. Então, diminuir o nível de glicose dentro da dieta é uma dieta com menor quantidade de carboidrato possível. Proteína moderada e alta em gordura. Então, seria similar, ou aliás, seria uma dieta cetogênica. Segundo ponto, eu tenho que diminuir o metabolismo de um carbono. Então, não suplemente em excesso. Tá? Você tem que fazer o mínimo, não coloca muito ácido fólico, B12, serina, glicina, metionina, as vitaminas de complexo B de forma geral, tá? Porque elas ativam esse metabolismo de um carbono, principalmente o ácido fólico e a B12 que eu mencionei, betaína, colina e cuidado com o SAMe, então não utilize. E aqui nós estamos passando, né? Eu passei também os inibidores da via do ciclo das pentoses, que é o DHEA, tá? Que é o DEA, e também o epigalocatequina galato são opções interessantes para diminuir a via das pentoses. E em relação à via PI13K-AKT-mTOR, você tem uma série de compostos fitoquímicos que são capazes de reduzir a atividade. Aqui como a quercetina, o capferol, o epigalocatequina galato, a hesperidina, a silimarina ou silibinina, a genesteína da soja, são alguns exemplos de nutracêuticos que vão reduzir a atividade da via PI13K-AKT-mTOR. Aqui eu coloquei praticamente a maioria dos nutracêuticos inibidores da via PI13K-AKT-mTOR. A apigenina, que está presente em salsinha, em vários compostos de alimentos funcionais, a luteolina em diversas frutas, vegetais, na casca do amendoim, a fisetina, que está presente no pepino, no morango, a gingerona, presente no gengibre, quercetina, presente na maçã, que pode dar para cachorro, capferol, a genesteína, hesperidina, silibinina, epigalocatequina galato, que está presente no chá verde, no extrato de chá verde, o resveratrol, a berberina, o canabidiol, o CBD, é um importante inibidor da via PI13K-AKT-mTOR, curcumina e licopeno. Aqui são ideias aqui para a gente poder inibir a via PI13K-AKT-mTOR, que é uma via altamente proliferativa. Então aqui, olha só, quando o tumor ativa a via PI13K-AKT-mTOR, ele aumenta a proliferação, ele aumenta a angiogênese e ele reduz automaticamente a apoptose. Então cuidado, pessoal, com insulina, com IGF-1, com IGF-2 e fatores de crescimento. Em relação à glutationa na célula neoplásica, pessoal, o que a gente pensa com a glutationa? Olha esse PowerPoint para cair a ficha de vocês. A gente fala, cuidado com o antioxidante na célula neoplásica, a célula neoplásica a gente não pode fazer antioxidante, especificamente glutationa. Por quê? O tumor, ele usa a glutationa para se proteger. Eu sempre falo isso, até olhando para o pessoal aqui, o seguinte, tumor, ele hiperexpressa, ele precisa produzir muita glutationa. Como que ele consegue fazer isso? E para que ele faz isso? Eu vou dar um exemplo de um filme que passava sempre na sessão da tarde na TV Globo, né? Que era aquele filme Independence Day, que continua passando, né? E aí, esse filme Independence Day, eu vou falar do primeiro, né? Que é o que iniciou o processo. Então, esse filme, o Independence Day, eu vou dar um exemplo para todo mundo entender aqui. Então veio uma nave alienígena no planeta Terra e os aviões tentaram, depois de tentar atacar essa célula. Então eles soltavam mísseis. E esses mísseis iam em direção à nave e quando chegava na nave ela tinha um escudo protetor que não deixava esses mísseis penetrarem. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira. Então você imagina a quimioterapia tentando atacar a célula neoplásica, só que quando ela produz muita glutationa, ela cria esse escudo protetor, fazendo a resistência a longo prazo, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia. Então ela cria esse escudo protetor, e aí os mísseis vêm para tentar atacar a célula neoplásica e não conseguem.
não consegue penetrar esse escudo protetor. E aí, dentro do filme, eles conseguiram pegar uma nave, entraram dentro da nave e jogaram um vírus para inativar o escudo protetor da célula. Aí, automaticamente, ela se tornou suscetível ao ataque dos mísseis, às armas, né, que foram lançadas contra essa nave. É a mesma coisa que ocorre no tumor. Então, o tumor produz a glutationa para se proteger contra esse ataque. Então, ele consegue fazer uma blindagem. Ele blinda fazendo esse escudo protetor. Então, esse escudo protetor, ele vai impedir, olha só que interessante, a destruição das células neoplásicas. Olha só, olhando aqui no PowerPoint, quem quiser acompanhar, entra diretamente no canal no YouTube, Luiz Nutrivete, tá? Que a gente está ao vivo aqui no YouTube. Então, olha só, eu tenho aqui na célula neoplásica, olha o que ela faz, ela produz muita glutationa para se tornar o quê? Para equilibrar, para ter aquele escudo protetor, para se proteger contra o insulto oxidativo. Uma das formas mais importantes de você tirar essa proteção da célula neoplásica é reduzir os níveis de glutationa. Então, quando você reduz o nível de glutationa, você aumenta o estresse oxidativo dentro da célula neoplásica e aí sim ela vai entrar em apoptose. Quando ela consegue produzir muita glutationa, ela vai sobreviver e ela vai conseguir se proteger contra o ataque oxidativo. A pergunta que não quer calar: como eu vou conseguir reduzir e oxidar a glutationa dentro de uma célula neoplásica? Inibindo principalmente esse fator de transcrição que a célula neoplásica hiperestimula, que é o NRF2. Hoje a gente sabe que a gente tem que inibir o NRF2 na célula neoplásica e estimular o NRF2 nas células saudáveis. E a gente usa alguns nutracêuticos que conseguem fazer esse mecanismo. Estimular especificamente na célula saudável sem estimular na célula cancerosa. E eu tenho outros nutracêuticos que simplesmente inativam o NF2 na célula neoplásica. E aí você vai potencializar absurdamente qualquer tipo de terapia oxidativa e vai reduzir risco de resistência à quimio e radioterapia. Olha o problema quando acontece. Eu estou fazendo a quimioterapia no meu paciente, fazendo a quimio, aí aquele paciente não aguenta, ele teve uma queda absurda no sistema imune, e aí nós temos que pular a sessão de quimio. Quando pula a sessão de quimio, o tumor ele faz uma hormese. Ele deixa baixar um pouco essa ação oxidativa e ele consegue expressar muito o NRF2. Ele expressando muito o NF2, ele vai conseguir produzir muito mais glutationa. E aí, quando você for fazer a quimioterapia novamente, ela não vai funcionar. Porque ele fez essa blindagem, essa hormese. E ele desenvolveu, aí nesse caso, uma resistência à quimioterapia e à radioterapia. Isso acontece, pessoal. E para reduzir a resistência à quimio e à radioterapia, nós podemos utilizar o epigalocatequina galato. Ele é importante, ele diminui essa condição que a célula neoplásica tem de resistência à quimio e à radioterapia. E eu vou citar os principais agora aqui para vocês: luteolina, apigenina e bruçatol, que vem presente num fitoterápico que chama-se Brucia javanica, tá? O Brucia javanica ela é rica em bruçatol, que é considerado o maior agente capaz de inibir o NF2 na célula neoplásica. Esses componentes que eu citei, luteolina, apigenina, o epigalocatequina galato, por exemplo, e a Brucia javanica, são os principais capazes de reduzir o NF2 e neutralizar a glutationa. Temos hoje estratégias injetáveis incríveis para oxidar a glutationa. Para isso a gente utiliza alta dose de vitamina C. Então, a vitamina C em altas doses,
ela se transforma em dihidroascorbato, que é uma forma oxidada, e quando a célula neoplásica capta a vitamina C, por que ela capta a vitamina C? Porque ela parece muito com a glicose. Então ela pega essa vitamina C oxidada e essa vitamina oxidada vai roubar um elétron da glutationa, oxidando a glutationa, tornando essa célula neoplásica mais suscetível ao insulto oxidativo. Olha que interessante. Altas doses de vitamina C são extremamente oxidantes para a célula neoplásica. Tá? Então, você tem trabalho já mostrando isso, de melhorar a eficácia da quimioterapia. E eu posso usar nutracêuticos como a pigenina, a luteolina, o epigalocatequina galato, o brusatol. Eles potencializam demais esse efeito oxidativo direcionado na célula neoplásica, porque eles limitam a ação e direcionam essa maior oxidação na célula neoplásica sem ocasionar uma maior oxidação nas células saudáveis. Isso é o grande mecanismo. E é por isso que a gente pode ter um efeito extremamente sinérgico, trabalhando de uma maneira multidisciplinar, principalmente em conjunto com o próprio oncologista. Falar um pouco de sistema imune, pessoal. Tá? Rapidamente, aqui eu preciso citar alguns pontos do sistema imunológico. Então, o tumor ele é extremamente sacana. Ele pega tudo para ele, então pega todos os nutrientes para ele, e tira os nutrientes do sistema imunológico. Então você tem uma via proliferativa, as células tumorais proliferam, e você tem uma decadência das células do sistema imune. Ou seja, ele faz de tudo para imunossuprimir. Ele estimula determinados fatores altamente imunossupressores. Então ele vai pegar aqui o triptofano, vai ativar a IDO e vai gerar a quinurenina. O que a quinurenina faz? Inativa CD8. Ele pega a arginina, pessoal, e ativa a arginase, que é uma enzima, para degradar a arginina. E aí ele gera poliamina e transforma o macrófago M1 em macrófago M2, proliferação. Ele vai usar toda a glicose para ele, vai faltar glicose para o sistema imune. Ele vai pegar todos os aminoácidos para ele, vai faltar aminoácido para células do sistema imune. Ele vai pegar glutamina para ele, e vai faltar glutamina para a célula do sistema imune. Ele vai pegar oxigênio, pessoal. Então, aquela história que o tumor não usa oxigênio. Ele usa, ele pega para ele. Tá? Ele pode usar. Principalmente, as células periféricas do tumor, elas usam bastante oxigênio. As células centrais, não. Então, tem uma diferença entre o metabolismo tumoral no próprio tumor, de células periféricas com células mais centralizadas ali no interior do tumor. Então ele depleta os nutrientes para a célula do sistema imune e tem uma oferta incrível de nutrientes, ou seja, ele prolifera e o sistema imunológico entra em decadência. Tá? Então você vai ter um aumento de toda essa atividade de fatores de crescimento para as células tumorais e nós vamos ter uma série de liberação de fatores imunossupressores e depleção de nutrientes para as células do sistema imunológico. E olha só o que acontece dentro do ambiente tumoral. Começa a ter um aumento de macrófagos M2, que não atacam a célula tumoral, então ele desvia isso, e ele faz esse aumento dessa célula que chama MDSC, tá? Que são mieloides depressores tumorais. Tá? Então são fatores mieloides de supressão tumoral. Esse MDSC, quanto mais a célula tumoral consegue expressar esse tipo de célula, maior imunossupressão nós vamos ter no paciente. E quem é o grande ativador dessa célula MDSC? A interleucina 6. E aí você tem fatores como, por exemplo, a curcumina, o epigalocatequina galato, que eles conseguem diminuir a formação desse tipo de célula que é o MDSC. Tá? E aí você tem vantagens da utilização de substâncias consideradas muito anti-inflamatórias, mas que no frigir dos ovos podem diminuir esse principal fator que os tumores usam para fazer o que nós chamamos de uma imunossupressão. Então essas células MDSCs, que são os fatores mieloides supressores tumorais, eles vão fazer o seguinte, olha o que essa célula faz. Ela inativa CD8,
ela transforma o macrófago M1 em M2, que é altamente proliferativo. Ela aumenta a TREG, pessoal, para frear o sistema imunológico para não atacar o tumor. Ela vai e diminui natural killer e diminui os linfócitos T helper, tá? Principalmente linfócito T helper TH1. Ou seja, o tumor prolifera muito quando ele consegue ativar esse tipo de célula. Então a gente tem que reduzir essas células e vários nutracêuticos apresentam essa capacidade de redução das células MDSC. E aqui um pouco do que ocorre no tumor. O fator TH1, então o linfócito M1, uma resposta TH1, ela é anticâncer. Já uma resposta TH2, ela é proliferativa. Então a gente tem que jogar a balança imunológica no sentido TH1 nos tumores, nos cânceres. Aqui só para vocês entenderem que o NF-κB, COX-2, a via STATE, elas são responsáveis diretas para a ativação dessas células MDSCs, tá ok? Então essas células mieloide depressores celulares, supressores tumorais celulares, então elas suprimem a imunidade. Então a gente tem que reduzir esse tipo de célula no tumor. E olha só, se eu reduzo o STATE, eu vou reduzir ela. Se eu diminuo o NF-κB, eu vou reduzir ela. Se eu reduzo o COX-2, eu reduzo ela. E aí você entra com uma série de nutracêuticos capazes de reduzir STATE, de reduzir NF-κB, reduzir COX-2. E aí você começa a ter uma ação anti-câncer, uma redução tumoral. Aí você pode trabalhar também com nutracêuticos que estimulem o caminho TH1, como polissacarídeos principalmente, presentes, por exemplo, na glucana, na beta-glucana, no ganoderma, no agáricos, no coriolus versicolus, no shimed, no shiitake, tá? São todos elementos que jogam uma balança mais para o sentido M1-TH1. O fuicodan, tá? Que é um componente, um polissacarídeo também que aumenta muito a atividade TH1. São estratégias altamente assertivas. O Viscum-album, né? A terapia injetável com o Viscum-album, ela joga a balança para o sentido M1-TH1, antiproliferativo. Então, por quê? A gente começa a dar o suporte para o sistema imunológico para frear a expressão e a proliferação das células malignas. Então, existe uma briga muito grande, uma briga enorme dentro do organismo, que o tumor faz de tudo para imunossuprimir o paciente. Então, ele imunossuprime. E para a gente evitar essa imunossupressão, nós podemos atuar com os nutrientes que estimulam a via TH1 ou nutrientes que reduzem essa via do STATE, do NF-κB, de COX-2 principalmente. Então aqui você vê como ocorre esse processo. Aqui nós temos uma célula tumoral. Então o que o tumor faz? Olha como ele é sacana. Ele pega muita glicose, como nós vimos, pega muita glutamina, tá? Então ele pega aqui glicose, pega a glutamina, joga aqui o lactato para fora. Quando ele joga esse lactato para fora, você inativa CD8, você transforma a célula M1 em M2. E aí ele vai ativar a via PI13K, AKT-mTOR, vai estimular aquela via RAS-ERK e vai fazer fatores de proliferação. Esses fatores de proliferação ativam o receptor, gerando mais fatores proliferativos. E o que é interessante? Ele faz essa plasticidade do macrófago tumor. Então o tumor ele transforma o macrófago M1 em M2 e aí o tumor começa a proliferar. Por isso que é importantíssimo em câncer você jogar a balança imunológica para o sentido M1, para o sentido TH1. TH2, se tem um tumor que está crescendo, está proliferando, ele está no M2-TH2. Eu tenho que jogar a balança para o M1. E ele fazendo essa célula, que é o MDSC, ele vai gerar uma alta capacidade imunossupressora. Então nós temos que inibir esse tipo de célula. Então ele vai captar, vai fazer arginina, vai transformar a arginina via arginase, vai gerar prolina, nucleotídeos para ele proliferar, vai pegar o triptofano coaído, vai fazer quinurenina, para quê? Para fazer uma imunossupressão também, porque a quinurenina inativa CD8, e vai usar muita glutamina para altamente, para gerar também mais proliferação e vantagens metabólicas.
A interleucina 6, pessoal, é o principal fator estimulante do MDSC, do mieloide derivado supressor celular. Agora falei correto. É MDSC porque é mieloide derivado supressor celular, tá ok? Essa que é a sigla correta para descrever o MDSC, mieloide derivado supressor celular. E a interleucina 6 é um grande ativador desse tipo de fator que altamente imunossuprime. Então, tudo que eu faço, tem muito nutracêutico, pessoal, que reduz a atividade da IL-6, que diminui a ação da interleucina 6. A curcumina, por exemplo, é um clássico inibidor da interleucina 6. Então, a curcumina em câncer, ela pode, via inativação do mieloide supressor celular, ter até uma ação imunorreguladora no câncer. Então, é interessante, tá? Além de outras ações que a curcumina desempenha. Então, na estratégia em relação ao tumor, eu tenho que inativar essas células. E para inativar, você tem que reduzir COX, você tem que diminuir a atividade da histona desacetilase, olha, você trabalhar a parte epigenética. Eu tenho que reduzir a interleucina 6, pessoal. Tá? E aí, com isso, a gente consegue eliminar essas células. Muitos agentes quimioterápicos eliminam essas células. Tá? E aí você consegue trabalhar numa melhor condição de melhora do sistema imunológico no paciente oncológico. A própria vitamina D, que a gente já vai falar o nível correto em pacientes com câncer, ela também diminui a ativação desse tipo de célula. Tá? Então você consegue melhorar essa condição. E aí os fatores, né? VGF, fator de crescimento endotelial, prostaglandina E2, toda essa galera, ela hiperestimula esse tipo de célula, então a gente tem que inibir. Então a estratégia para melhorar a imunidade num paciente com câncer é reduzir quem? Processo inflamatório, principalmente, diminuir a atividade da arginase, tá? Importantíssimo. Eu reduzindo a inflamação, eu diminuo a atividade da IDO e eu consigo diminuir quinurenina, consigo diminuir esse tipo de célula que é o fator mieloide supressor celular, tá? Derivado, é um fator mieloide derivado supressor celular, eu consigo diminuir esse tipo de célula e aí eu vou trazer inúmeras vantagens dentro do que nós queremos, que é potencializar o sistema imunológico no paciente com câncer. Olha só essas substâncias. São altamente anticâncer, pessoal, porque elas atuam estimulando a via TH1. Se você colocar, por exemplo, outros componentes que inativam a interleucina 6, que inativa a COX, você tem um efeito sinérgico, principalmente por equilibrar melhor a balança imunológica. Então nós temos o fuicodan, tá, que é um polissacarídeo, a beta-glucano 1316, outro polissacarídeo, o Ganoderma lúcido, que tem terpenoides, terpenos e polissacarídeos, excelente, a própria beta-glucana presente. Então, a beta-glucana é um componente muito importante para ser utilizado em câncer. O Agaricus blazei, tá? Também chamado Agaricus blazei muril, que é o cogumelo do sol. O Cordyceps, que é o cogumelo da formiga zumbi, tá? Que é um cogumelo chinês. Ele é altamente TH1. A luteolina, tá? Que é um nutracêutico com várias propriedades anticâncer. O Panax ginseng é TH1. O gengibre é TH1. Quercetina, TH1. Rutina, TH1. Crocos sativos, presente no safrão, é também TH1. A ficetina é TH1. O indol 3-carbinol, presente nas crucíferas, também é TH1. E a terapia com vício com álbum é altamente TH1. Tá? Então, esse é um mecanismo importante no câncer. Porque você aumenta a resposta TH1, você já vai limitar o crescimento de célula tumoral. Tumor hiperprolifera quando você tem uma resposta TH2. Então, a gente jogar a balança para o TH1 e reduzir principalmente TREG é muito importante como uma estratégia para melhorar o sistema imunológico em pacientes com câncer. Eu tenho que reduzir o NF-κB, pessoal. Então, a modulação do NF-κB ela é bem importante em pacientes com câncer. O NF-κB, como nós vimos, é um fator de transcrição de genes inflamatórios.
ele é hiperestimulado na grande maioria dos tumores, ele causa um aumento da inflamação e gera imunossupressão, ele estimula a angiogênese e fatores de crescimento tumoral. E aí entrariam vários nutracêuticos capazes de modular o NF-κB. Por isso que o nutracêutico, hoje, ele tem que ser visto para potencializar os efeitos em qualquer estratégia anticâncer, inclusive nos pacientes que fazem a utilização da quimioterapia e da radioterapia. Aqui você vê o NF-κB, então ele aumenta a inflamação, citocinas inflamatórias, e olha só o que esse carinha faz. Ele aumenta a resistência à quimioterapia, então ele vai fazer com que o tumor tenha mais resistência à quimio. Então a célula neoplásica, quando ela expressa mais o NF-κB, ela consegue ter maior resistência à quimio, à radioterapia. Faz uma importante imunossupressão, porque ele aumenta, por exemplo, a interleucina 6, estimula aquele fator mieloide depressor celular, tá, que vai fazer uma imunossupressão, aumenta a metástase, aumenta a angiogênese, ativa o metabolismo celular proliferativo, aumenta a invasão e metástase, reduz a apoptose, aumenta a proliferação e faz também alterações epigenéticas favorecendo o crescimento tumoral. Ou seja, temos que reduzir a atividade do NF-κB. E aqui você vê que a grande maioria dos tumores conhecidos hiperestimula o NF-κB. Ou seja, é um caminho que, se você reduzir esse processo inflamatório, e aí nós temos excelentes nutracêuticos capazes de diminuir essa resposta do NF-κB, e a gente consegue fazer um equilíbrio melhor nos pacientes com câncer, limitando esse fator de crescimento tumoral. Então o NF-κB aumenta os fatores que vão fazer antiapoptóticos, então ele vai aumentar os fatores anti-apoptose, vai aumentar os fatores proliferativos, vai aumentar a invasão, vai aumentar a angiogênese e metástases, ativando todos esses mecanismos. Então ele aumenta a interleucina 6, tá, que vai estimular aquele fator depressor celular, e aí você tem todo um cenário favorável ao crescimento das células neoplásicas. E o último tema, pessoal, que eu vou falar aqui nessa live, que eu diria que é o mais importante de todos, que é a epigenética. Tá? Então, a veterinária agora ela tem avançado muito nos trabalhos, nos artigos, nos papers, relacionando a epigenética no câncer. Então, vamos entender melhor, pessoal. Olha só. O que a gente sabe de epigenética? Tumores modificam de uma forma absurda a epigenética celular. Tá? Então, eles vão fazer o seguinte. Eles vão desligar genes que eles não querem que fiquem ligados e vão ligar genes que eles não querem que fiquem desligados. E aí, com isso, ele altera todo o padrão epigenético e essa célula se comporta de uma maneira diferente, favorável principalmente com a carcinogênese, com o crescimento tumoral e com a resistência, por exemplo, à quimio e à radioterapia. Tá ok? Antes de falar da própria epigenética, pessoal, eu só vou citar a vitamina D, tá ok? A vitamina D, quanto que a gente tem que trabalhar num paciente com câncer? Eu costumo jogar a vitamina D num paciente oncológico entre 70 a 90 nanogramas por ml. Isso fazendo o método da quimioluminescência, tá ok? Então, entre 70 a 90 nanogramas por ml. Vai ser um excelente preventivo do câncer, vai modular muito bem o sistema imunológico e ela vai estimular nessa faixa fatores favoráveis à apoptose e vai reduzir fatores antiapoptóticos. Não coloca a vitamina D em câncer acima de 90, porque quando você coloca ela acima de 90, você vai tender a ter um aumento da resposta TH2. E aí todo um benefício pode sair pela culatra. Então o ideal no câncer é você colocar a vitamina D entre 70 a 90 nanogramas por ml. Número mágico, 75, 80, tá ótimo. Nessa faixa, acima de 90, já não é legal, tá? Porque você gera já uma imunossupressão. Então, entre vitamina D entre 90 a 120, nós vamos usar em qual situação?
doença inflamatória, doença autoimune, dermatite atópica, doença inflamatória intestinal, aí entre 90 a 120, perfeito. Mas no câncer, coloque um pouco mais modesto o nível, entre 70 a 90. Porque quando você coloca muito alta essa vitamina D, ela vai trazer um benefício nessas condições patológicas. Mas para um animal em manutenção, o ideal é entre 70 e 90. E no câncer também. Tá ok, pessoal? Então, entre 70 e 90 seria o fator ideal. Então, o calcitriol, que é o hormônio D, ele vai diminuir state, diminuir NF-κB, diminuir COX-2. Tá? Naquela quantidade ideal, ele vai melhorar o sistema imunológico, porque ele está reduzindo aquele fator que vai imunossuprimir as células de uma forma geral em relação ao câncer. Porque ele vai diminuir a via do state, vai diminuir o NF-κB, vai diminuir COX e vai reduzir a interleucina 6. Então ele é muito importante. Colocar nessa faixa aí de 80, fica bem interessante, tá, pessoal? E o calcitriol que é o segredo, que é ele que vai exercer esses efeitos principalmente imunomoduladores no câncer. E ele vai fazer uma ação anti-inflamatória, antiproliferativa e favorável à estimulação de fatores pró-apoptóticos. O que a gente tem de artigo de vitamina D em relação ao câncer? Esse trabalho mostra que cães, quando tem um nível entre 90 a 120, você reduz drasticamente a incidência de todo tipo de câncer. Aqui a gente está trabalhando, falando em prevenção, não num paciente que já tem o câncer instalado. Aqui um outro trabalho, esse mesmo trabalho mostra que quanto menor o nível da vitamina D, maior a incidência exponencial de praticamente todos os tipos de câncer. Aí nós temos mais artigos, mais autores recomendando a suplementação de câncer como uma estratégia importante, tanto na prevenção quanto no tratamento. Para prevenção, você tem um animal altamente inflamado, com doença autoimune, processo inflamatório, aí você pode jogar entre 90 a 120. Se o paciente está com câncer, entre 70 a 90, tá ok, pessoal? Essa é a recomendação que eu posso passar aqui para vocês. Aqui você vê esse trabalho em labradores com mastocitoma, mostrando que labradores que desenvolvem o mastocitoma têm níveis normalmente muito baixos de vitamina D. Aqui a influência da vitamina D, concentração em cães saudáveis, com cães com câncer, foi comparado e aí verificou que em pacientes com linfoma, com osteosarcoma e outros tipos de tumores apresentam níveis bem reduzidos de vitamina D. Aqui um estudo brasileiro, retrospectivo, em cães com mastocitoma, também foi identificada uma redução dos níveis plasmáticos de vitamina D. Pessoal, vamos falar finalmente agora da epigenética. Tá? Então chegou um assunto que eu vejo assim importantíssimo. Então, como eu falei para vocês, no tumor vão ocorrer diversas ações epigenéticas. Então ele gosta de fazer, ele precisa fazer essas alterações epigenéticas para mudar o padrão de comportamento celular. Então ele vai ligar genes, tá, que estavam desligados, vai desligar genes que estavam ligados, alterando o padrão epigenético e, por consequência, as respostas celulares metabólicas. Então, quais são as principais reações epigenéticas, pessoal? Metilação, demetilação, acetilação, desacetilação. Nós temos também as reações de fosforilação, mas no que importa em relação ao câncer são principalmente essas, tá ok? Essas 4 reações. Pessoal, só para lembrar, a gente vai fazer um sorteio no final da live, então acompanhe aqui. Nós vamos sortear 2 vagas para o curso de nutracêuticos. Amanhã é o último dia para vocês fazerem o curso. E aí o Laboratório Mundo Animal agora vai sortear uma vaga para o curso, tá, do dia 30, que vai começar agora no sábado. Tá? É o último dia amanhã, então, para quem quiser fazer as inscrições. O curso está espetacular, tá? Uma verdadeira revolução dentro do atendimento clínico. Então convido a vocês, quem tiver interesse, aproveita para fazer, que amanhã é o último dia para a gente realizar as inscrições, tá ok, pessoal? E vamos fazer esse sorteio aí no final da live, então continuem aqui acompanhando. E para participar do sorteio, entra no meu link da bio, coloque os seus dados ali para automaticamente estarem concorrendo. E ainda hoje eu vou divulgar os ganhadores dessa live, tá ok? Pessoal, então voltando aqui com as reações epigenéticas, eu vejo isso como muito promissor. Tá? E o entendimento dessa epigenética ele vem ganhando muitos artigos
nos últimos anos. Então vamos entender um pouco melhor. O que significa metilar? Então quando eu metilo, quando um SAMe doa um grupo CH3, eu vou desligar genes. Só para a gente entender, pessoal, quem está aqui no Instagram, eu estou rolando a aula ao vivo no canal no YouTube, Luiz Nutrivete, tá ok? Tá rolando ao vivo lá, quem quiser acompanhar pelos PowerPoints, dá um pulinho ali no YouTube. Metilação, pessoal, então significa desligar. Então eu vou e desligo um gene. Se eu tiro um grupo metil, eu ligo o gene. Se eu acetilo, se eu coloco um grupo acetil, eu ligo o gene. E se eu desacetilo, eu desligo o gene. Então são, na verdade, 4 reações para 2 produtos finais, que vão ligar ou desligar. Então, a pergunta que não quer calar, como que você desliga? Metila, desacetila. Como que você liga? Demetila ou desmetila ou acetila. Aí você liga. Então, aí você liga ou você desliga. E o que é legal disso? O câncer, ele faz essas alterações epigenéticas para mudar o padrão celular. Então, se a gente conhecer o comportamento epigenético dos tumores, nós vamos conseguir atuar de uma maneira estratégia específica para conseguir mudar esse padrão que o tumor restabeleceu e a gente consegue fazer uma retomada para a normalidade metabólica celular. Esse é o objetivo principal da epigenética. E o que é bonito? Várias substâncias atuam ligando e desligando genes. Se a gente conhecer como o seu tumor se comporta em termos epigenéticos, e a gente já tem muitos trabalhos dando um direcionamento em relação a isso, nós podemos usar os nutracêuticos com essas ações que vão trabalhar dentro da epigenética, como eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então olha aqui em cima, como que é interessante. Aqui em cima, pessoal, você vê que todas as estonas estão enroladas, está tudo condensado. Aqui em cima, você não tem a expressão do gene, tá vendo? Ele foi desligado. Se ele foi desligado, o que aconteceu com esse gene? Ele foi metilado e foi desacetilado, tá ok? Então ele foi desacetilado e foi metilado. Então eu silenciei o gene. E aqui embaixo, pessoal, repara que essas estonas abriram. Então você esticou o DNA. E aí torna possível a leitura desse gene. Ou seja, o tumor veio aqui, por exemplo, e se iniciou um gene de apoptose, inativando a apoptose. E aqui embaixo, eu agi de uma maneira epigenética e eu consegui tirar grupo metil, ou seja, eu demetilei, eu diminuí grupo metil e acetilei. E aí eu consegui ligar genes, por exemplo, um gene aqui que é o P21, relacionado para fazer a apoptose. E aí a célula tumoral começa a morrer mais, porque eu estou atuando e inativando mecanismos epigenéticos nela. Então aqui embaixo, ó, eu tenho o silenciamento do gene, eu vou ter uma hipermetilação da zona CPG, e aí eu vou condensar essas estonas, não permitindo a leitura. E aqui eu tenho também embaixo uma desacetilação. Em cima, repara que as estonas abriram, e aí você vai ter ser possível a leitura desse código, desse fragmento aqui de DNA, consegue ler determinados genes. Então aqui em cima houve o quê? Uma desmetilação, tirou o grupo metil e acetilou. Tá? E alguns outros grupos metis foram adicionados. Tá? Então você muda por completo o padrão. Você altera esse padrão epigenético. Esse, sem sombra de dúvida, vai vir aqui a cura do câncer, pessoal. No entendimento epigenético. Você vai, tem aquele gene, e a gente consegue atuar de uma forma específica, desligando os fatores tumorais. É assim que vai ter o resultado mais promissor em relação aos tratamentos futuros do câncer. E aí você tem muitos artigos falando da epigenética, mecanismos aqui no câncer, é muita coisa, eu trouxe vários artigos, principalmente para a galera que trabalha com a oncologia aqui, para ver a quantidade de artigos científicos que a gente já tem com a epigenética, sabendo se é um tumor que hipermetila, se é um tumor que hipometila, se é um tumor que acetila, se é um tumor que hipoacetila, tá? E com isso você consegue traçar estratégias mais específicas
principalmente no meu caso, trabalhando com os nutracêuticos. Aqui você tem, por exemplo, linfomas de célula B. O que eles fazem? Eles fazem normalmente uma hipermetilação da zona CPG. Então, em linfomas de célula B, normalmente eu tenho que tomar cuidado com a utilização e o metabolismo de um carbono, porque o SAMe é que vai ser o doador universal de grupo metil. É ele que vai ativar a atividade da enzima DNA metiltransferase. Ok? Então, atenção. Seguindo aqui, você tem aqui um outro artigo falando sobre linfomas de célula B, onde você tem aí uma alta metilação, ou seja, uma hipermetilação acontecendo nesse tipo de tumor. Então, eles hipermetilam a zona CPG. Então, se eu inibir a atividade da DNA metiltransferase, eu vou trazer uma vantagem em relação a linfomas de célula B. Aqui você vê que, nesse caso, aqui no artigo anterior, ele trabalha, principalmente a gente vê aqui, que ele ativa os linfomas de célula B, a atividade da histona desacetilase, ou seja, desacetila e hipermetila. Então a gente tem que fazer o contrário. Em linfoma de célula B eu tenho que acetilar e tenho que demetilar. E aí você consegue, com esse entendimento, traçar estratégias específicas dentro da epigenética com o que os artigos vêm nos trazendo como base. Aqui eu tenho, por exemplo, linfoma gastrointestinal. O que faz o linfoma gastrointestinal? Também, pessoal, hipermetila a zona CPG. Então ele faz uma hipermetilação, uma anormal metilação que está envolvida no metabolismo aí, principalmente de um carbono, metilando a zona CPG, fazendo esses efeitos epigenéticos, silenciando genes, por exemplo, relacionados à apoptose. Aqui você vê um outro trabalho também de linfoma, também mostrando que a maior parte dos linfomas, até que se conhece até o momento, hipermetilam. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o metabolismo de um carbono, que é o principal responsável pela hipermetilação, por ativar a atividade da DNA metiltransferase. Aqui você vê outro trabalho também com linfoma, onde você tem uma hipermetilação inibindo o P16, que é um fator de gene apoptótico. E aquela célula não entra em apoptose, porque ela silenciou o gene da apoptose, hipermetilando. Aqui você vê esse mesmo artigo. Aqui nós temos mais um trabalho aqui de melanoma. Então, melanoma normalmente hipermetila também a zona CPG. Porém, se for um melanoma amelânico, ele normalmente hipometila, e quando ele hipometila, ele é muito agressivo. Tá? Isso que a gente sabe. Então tem todos esses artigos aqui para vocês lerem. Então, tumores, no caso de melanoma, principalmente melanoma melânico, ele hipermetila, ou seja, ele aumenta a atividade da DNA metiltransferase. Aqui você vê o trabalho para mastocitoma, e o que ele mostra? Mastocitoma grau 1 e grau 2, hipermetila, e mastocitoma grau 3, hipometila. Tá? Então, talvez aqui no mastocitoma, se for grau 3, eu não precisaria me preocupar tanto com o SAMe, porque ele é um doador de grupo metil. Tá? Então, eu precisaria, num mastocitoma de grau 3, melhorar a atividade da DNA metiltransferase. São algumas exceções, tá vendo? Mas a maioria dos tumores hipermetilam, principalmente em masto. A gente sabe que o mastocitoma grau 3, ele hipometila, e que melanoma hiperagressivo, principalmente o amelânico, ele também hipometila. Aqui você vê nutracêuticos atuando de uma maneira epigenética. Aqui eu cito, por exemplo, o Tanacetum parthenium, ou partenolide, agindo, ligando o P21, que é um gene relacionado à apoptose. Aqui você vê a ação do sulforafano presente nas crucíferas, alta ação epigenética. O que o sulforafano vai fazer? Ele vai diminuir a atividade da DNA metiltransferase e vai reduzir a atividade da histona desacetilase. Então aqui você vê
que o sulforafano diminui a atividade da histona desacetilase. O que a histona desacetilase faz? Ela tira grupo acetil. Então ela vai e desliga a gene. E aí o sulforafano impede a ação dessa desacetilase. E aí o tumor não consegue desligar genes. Aí ele vai ter um prejuízo em termos epigenéticos. Aqui você vê esse trabalho para tumor mamário, tá? Para carcinoma mamário, com um modelo aqui de câncer em cadelas, né? Carcinoma em cadelas, como modelo para seres humanos. E aqui o que demonstrou? Que cadelas elas hipermetilam no caso de carcinoma mamário. Então, existe o quê? Uma alta atividade da DNA metiltransferase. Então, eu tenho que inibir hipermetilação. Então, aqui você vê uma hipermetilação aberrante ocorre. Então, cuidado com o metabolismo de um carbono de novo, pessoal. Aqui eu tenho aquele trabalho do melanoma epigenético. Então, se eu tenho um tumor melânico, ele normalmente hipermetila. E o Ki67, que é um fator de proliferação tumoral, menor. Já o tumor amelânico, ele hipometila, aqui, olha só, e ele é altamente proliferativo. É extremamente agressivo o tumor, o melanoma amelânico. E ele vai ter uma alta atividade do Ki67. O maior inibidor que eu conheço de Ki67, em termos de nutracêutico, chama-se artemesinina. Tá? Ou você consegue comprar um produto que chama artemesinina anua, tá? Que é o fitoterápico. Então, dentro da artemesinina anua, você tem a artemesinina, que é o nutracêutico principal. E é um grande inibidor do Ki67. Tá? E você tem muitos artigos da Artemisia annua trazendo resultados realmente com redução maciça de tumores, tá? De osteosarcoma, de diversos cânceres inoperáveis em cães, tá? Com artemisina annua, diminuindo a proliferação. Então, um nutracêutico muito promissor. Tá? Então, ele reduz aqui o Ki67 Artemisia annua. Voltando para a parte epigenética, tumores, de forma geral, melanoma. Quando ele é melânico, ele hipermetila. Porém, quando ele é amelânico, ele hipometila e é mais agressivo. Aqui você vê um trabalho agora para mastocitoma, mostrando que no mastocitoma você tem alta atividade da DNA metiltransferase 1 e da DNA metiltransferase 3. E você vai ter uma redução das histonas acetilases, tá? Então você vai desacetilar, você vai tirar grupo acetil e vai aumentar grupo metil, desligando genes. Então, em mastocitoma, uma estratégia legal normalmente é reduzir grupo metil e aumentar grupo acetil. O único que hipometila, que a gente sabe, que foi naquele artigo anterior, é o mastocitoma grau 3. Esse artigo aqui mostrou de uma forma geral, ele não especificou o tipo de mastocitoma, se era grau 1, se era grau 2, se era grau 3, mas aqui esses, eles hipermetilaram e desacetilaram. Tá? Então, juntando os dois artigos, bate a informação que eles hipermetilam e desacetilam, porém, um mastocitoma de grau 3, ele pode fazer reações de hipometilação. E aí, olha que bonito, pessoal. Intervenção epigenética com nutracêuticos. Olha que bonito. Eu tenho vários nutracêuticos que inibem a atividade da DNA metiltransferase. O que é isso? Aquela enzima que coloca o grupo metil, usando a S-adenosilmetionina, para silenciar genes. Aqui, por exemplo, você tem como inibidor da DNA metiltransferase a isoflavona da soja, o resveratrol, a genesteína, presente na soja. A curcumina é um grande inibidor da DNA metiltransferase. E, ao mesmo tempo, ele reduz a curcumina, olha só que resultado lindo epigenético, ela vai inibir a atividade da histona desacetilase. Tá? Então, ela faz duplação epigenética. Ela diminui a metilação e reduz a desacetilação. Tá? Isso é importante
para ligar genes que estavam desligados. O sulforafano, presente nas crucíferas, tá, que são ativadas via mirosinase, quando você corta o brócolis, quando você corta as crucíferas, você forma o sulforafano e ele vai ter ação para inibir a DNA metiltransferase e vai também inibir a histona desacetilase, uma ação muito parecida em termos epigenéticos com a curcumina. O butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, quando ocorre o processo de fermentação no intestino, ele também vai reduzir a atividade da histona desacetilase. Aqui você tem outro componente presente no brócolis, que vai dar origem ao indol 3-carbinol, também vai ter uma ação para redução da histona desacetilase. Tá? E aí você consegue mexer através desses mecanismos epigenéticos. Aqui, para vocês entenderem, eu tenho como trabalhar com diversos nutracêuticos. A curcumina, a quercetina, são espetaculares do ponto de vista epigenético. O epigalo-catequina-galato também. Então, olha só, a curcumina e o epigalo-catequina-galato, a quercetina, o resveratrol, o sulforafano são exemplos. Eles vêm e diminuem a atividade da enzima histona desacetilase, que tira grupo acetil. Então, ela diminui essa atividade da histona desacetilase. O que significa isso? Que os genes que o tumor desligou começam a ser ligados. E a própria quercetina, ela vai ter também uma ação para diminuir a atividade da histona acetilase. Ou seja, tumores, muitas vezes, eles fazem a ativação da histona acetilase para ligar genes que eles querem. E aí você consegue mudar esse padrão com a quercetina e com o próprio resveratrol. E aí você tem os inibidores da DNA metiltransferase, o sulforafano, a própria quercetina, a curcumina e o epigalo-catequina-galato. Então eles agem de maneira epigenética, fazendo o bloqueio da ação da enzima DNA metiltransferase. Você vai reduzir essa hipermetilação na zona CPG, ligando e acordando genes que o tumor desligou. E olha só, pessoal, aqui você então tem todos os nutracêuticos principais com ações epigenéticas, aqui a genisteína, a curcumina, alguns carotenoides, os extrato de pigalo-catequina-galato, do chá verde, os componentes presentes nas crucíferas, né, nos brócolis, agrião, rúcula, nabo, repolho, couve de Bruxelas, couve. Evita só de fazer couve crua, tá? E couve de Bruxelas para cães, porque aí você pode ter uma ativação e uma redução da recaptação de iodo por parte da tireoide. Brócolis é extremamente seguro, tem a quantidade correta de inclusão nas dietas, tá? Que não vai ocasionar nenhum tipo de problema para o paciente em termos de ação goitrogênica. E aí você tem o resveratrol também, são os principais nutracêuticos aí com ações epigenéticas. Portanto, as moléculas bioativas, elas agem ligando e desligando genes, trazendo uma vantagem muito interessante em mecanismos para a gente atuar dentro do paciente oncológico. Então, olha só, quem inibe a atividade da histona desacetilase? O que essa desacetilase faz? Ela vem, tira o grupo, a histona desacetilase vai, tira o grupo acetil, tá? E aí ela consegue fazer o quê? Desliga gene. Então o tumor tem um gene da apoptose ligado, ele ativa a histona desacetilase, tira o grupo acetil e desliga o gene. E aí o que a gente pode fazer? Inibir a atividade dessa enzima para justamente o gene voltar a ser ligado. Tá? E aí como que a gente faz isso? Resveratrol, sulforafano presente no brócolis, o próprio selênio inibe a atividade da histona desacetilase, a curcumina, a genisteína e o extrato de alho. Tá? Extrato de alho negro pode ser utilizado para cães com essa finalidade. A dose segura até de 90 mg por quilo. Isso de extrato de alho especificamente negro. Tem a inclusão de alho na dieta, mas não dá para a gente falar aqui nessa live, porque é variável, depende do tamanho do animal, para não ocasionar algumas reações indesejáveis. E aí eu tenho os principais inibidores da atividade da DNA metiltransferase, que é quem coloca o grupo metil silenciando os genes. Aí o tumor usa essa hipermetilação para silenciar genes. E aí o selênio diminui a atividade da DNA metiltransferase,
o sulforafano, o epigalocatequina galato, o resveratrol e a genisteína, assim como a curcumina também exerce esse tipo de efeito. Tá? Então aqui eu tenho os inibidores da atividade da histona desacetilase, os inibidores da atividade de acetilação. Então você começa a mudar padrões epigenéticos. Isso é muito interessante. Então eu consigo, através da genisteína, dos componentes presentes nas crucíferas, na curcumina, no resveratrol, outros componentes aqui presentes nas crucíferas, fazer essa ação para inibir a atividade da histona desacetilase. A maior parte dos tumores, pessoal, é interessante você diminuir a atividade da histona desacetilase, assim como diminuir a atividade da DNA metiltransferase. Então aqui eu tenho os componentes que diminuem a atividade da DNA metiltransferase, epigalocatequina galato, a genisteína, o extrato de alho negro, o próprio licopeno faz isso, o resveratrol, o sulforafano, os isotiacinatos, todos eles presentes principalmente nas crucíferas, e a própria curcumina. Tá? Então eles diminuem a atividade da DNA metiltransferase, que nós vimos que a grande maioria dos tumores hiperexpressam. E aí você tem, por exemplo, trabalhos, né, mostrando já diversos componentes utilizados dentro da oncologia para diminuir a atividade da DNA metiltransferase. E esse próprio artigo cita, olha só, a quercetina e a curcumina como potentes agentes inibidores da DNA metiltransferase. A grosso modo, o que a gente tem que fazer em termos epigenéticos para a maioria dos tumores? Eu tenho que reduzir a atividade da DNA metiltransferase e eu tenho que reduzir a atividade da histona desacetilase. São dois fatores importantes em relação aos tumores. Tá? E aí você pode também fazer um aumento da histona acetilase, mas principalmente nesses dois fatores a gente vai agir, que aqui é seguro, na grande maioria dos tumores. Você diminuir a atividade da DNA metiltransferase e diminuir a atividade da histona desacetilase. Tá? Então, eu diminuo a atividade da DNA metiltransferase, que coloca grupo metil, e diminuo a atividade da histona desacetilase, que tira grupo acetil. Com isso, você consegue ligar genes que o tumor desligou, agindo de uma forma muito interessante em termos epigenéticos. É exatamente esse resumo de ações que são os mais indicados em relação à atividade tumoral. E aí, para a gente fazer um resumo da epigenética no câncer, então a curcumina ela vai inibir a DNA metiltransferase, então ela vai inibir, porque está o izinho aqui, tá vendo? Então é um inibidor da DNA metiltransferase, e aqui você tem um inibidor da histona desacetilase, uma ação linda epigenética. A quercetina, muito parecida, então ela diminui a atividade da DNA metiltransferase, ela inibe, e ela vai inibir também a atividade da histona desacetilase. Tá? Então aqui quando você põe o izinho, é que você está inibindo a atividade dessas enzimas. O resveratrol, ele faz também a redução da atividade da DNA metiltransferase e a redução da atividade da histona desacetilase. O epigalocatequina galato diminui a atividade da DNA metiltransferase, tá? E inibe a histona acetilase. Tá? Isso é importante para alguns tipos e padrões tumorais. O indol 3-carbinol e os sulforafanos, que são ativados nas crucíferas, eles diminuem a atividade da DNA metiltransferase e diminuem a atividade da histona desacetilase. Assim como a própria genisteína age em vários mecanismos, diminuindo a DNA metiltransferase, a histona desacetilase e também inibindo a histona acetilase. Tá? Então, a genisteína, o epigalocatequina galato, eles diminuem também a atividade da histona acetilase, que muitas vezes o tumor ele acetila determinados padrões epigenéticos para ligar genes que ele quer, ok? E aí esses nutracêuticos eles mudam, uma formulação muito efetiva para mudar o padrão epigenético, tá? E na maior parte dos tumores essa associação é extremamente efetiva em termos epigenéticos. E para mim finalizar a aula, pessoal, tá, que seria o último PowerPoint, eu gosto muito de trabalhar com esse painel que chama OncoPanel, tá? É o painel oncológico, muitos oncologistas
eles têm solicitado, tá, para direcionar, na verdade, o melhor tratamento para os pets. Tá? Então a gente pode hoje, com esse Oncopanel, ter uma série de avaliações de como essa célula neoplásica específica está se comportando. Tá? Isso traz uma vantagem realmente absurda em termos de tratamento, principalmente para quem trabalha nessa área. Olha só os parâmetros que são avaliados. Então, com esse Oncopanel, eu consigo saber se o meu tumor está hiperativando a via PI13K, AKT-mTOR, se ele está estimulando o gene NF-κB, se ele está estimulado, se eu tenho estímulo da via dos states, tá, que são altamente proliferativos e imunossupressores, aí eu consigo saber com o nutracêutico qual eu vou diminuir state, qual que eu vou diminuir a via aqui PI13K, AKT-mTOR, tá? Então você sabe se o tumor ele está estimulando, se ele está expressando o NF-κB, se ele está hiperestimulando o NRF2, e aí com isso, pessoal, a gente consegue fazer um direcionamento através dos mecanismos moleculares de uma forma muito mais específica. Aqui, para vocês terem uma ideia, deixa eu achar. Você vê aqui, ó, se o tumor tem o CMYC, você está hiperestimulado, então ele vai captar mais glicose, mais glutamina. E aí eu tenho também, como ver até a parte epigenética, em termos, por exemplo, se ele tem uma hiperatividade da DNA metiltransferase. Então eu consigo ver se ele está hipermetilando aqui por esse Oncopanel. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o fator da DNA metiltransferase. Está difícil aqui para enxergar, porque são vários, né, componentes. Olha só, o mTOR é interessante, né, se ele está hiperativando o mTOR, fazendo essa proliferação. Eu quero ver se eu acho aqui a sigla da DNA metiltransferase para a gente ver. Tá difícil aqui para enxergar. Eu lembro que eu já tinha visto aqui nesse PowerPoint, mas eu sei que o exame ele é capaz de identificar, por exemplo, se esse tumor está hiperexpressando a DNA metiltransferase. Tá? E aí, com isso, você traça estratégias bem mais assertivas, tá, para o tratamento tumoral. Isso realmente vai ser uma revolução. Eu gosto quando um oncologista pede esse Oncopanel e o tutor me fornece. Tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa maravilha em alguns pacientes e eu consigo direcionar o meu tratamento de uma maneira bem mais específica, de uma forma mais segura, sabendo como aquele tumor ele age, de que forma esse tumor opera, tá ok? E aí com isso nós traçamos as principais estratégias específicas em relação aos tumores, tá ok, pessoal? Então são exames que vão sofisticando e nós vamos tendo cada vez mais armas para atuar de uma maneira específica, não só com a quimioterapia, com as terapias oxidativas, mas também com os próprios suplementos e nutracêuticos que podem ser associados em conjunto. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui a live de hoje. Eu queria agradecer demais a presença de todos aqui, tanto no canal no Instagram, quanto também no YouTube, tá? Que a gente acompanhou, fizemos essa aula. Essa aula em breve eu vou procurar disponibilizar para todos aqui no canal, tá? Para que vocês acompanhem, uma aula realmente riquíssima. Queria agradecer ao patrocínio aí do curso do Laboratório Mundo Animal. Nós vamos sortear uma vaga, tá? Para o curso, eu vou colocar os ganhadores da live de terça-feira, que foi patrocinada pela Organat, e hoje o ganhador da live que vai patrocinada pela Mundo Animal. Então vão ser duas pessoas que vão ser divulgadas que ganharam a live, tá? Então em breve, eu já na sequência aqui, eu já vou fazer o sorteio e já vou divulgar aqui para todos vocês, tá bom? Para que estejam aí participando. Espero que quem ganhe faça um ótimo proveito do curso. O curso está espetacular, está muito interessante, uma informação riquíssima, trabalhando diretamente a parte da medicina funcional com nutracêuticos, não importando a modalidade dietética que você trabalhe, ou com alimentação natural, ou com ração, você vai poder aplicar esses conceitos em qualquer tipo de paciente, seja como uma estratégia preventiva
como também no tratamento das principais doenças crônico-degenerativas. Tá bom, pessoal? Quem quiser acessar, acessa aqui o QR Code que está na tela. Você pode entrar ali para ver de uma forma geral a programação do curso. Ela é bem mais detalhada do que está ali, apenas um resumo ali do que vai ser abordado ali no curso. E quem tiver interesse, é o último dia aí para as inscrições amanhã. Não esqueçam, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tá? Eu queria agradecer demais aqui a presença de todos vocês e a gente vai se despedindo automaticamente de todos. Vou até desligar aqui, fazer a interrupção da minha gravação aqui no canal do YouTube. Vou interromper.